E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha? Vamos? Olha só, continuando a inferências, mais exercícios de inferências. Agora a parte 4. Já tivemos aí 3 partes, né? Mais exercíciozinhos aí, mais frasezinhas aí. Bom, o que a gente está vendo é treinando inferências a partir do que é o pressuposto, né? Aquela inferência correta que garante a verdade de cada texto. Mas para quem não viu os vídeos anteriores, vamos lá. O que é que a gente está vendo em cima da palavra pressuposto? O que é ver uma inferência pressuposta, pessoal? É ver aquela informação que está posta antes, mas que está posta sub, isso é, abaixo, por debaixo do que está posto. E posto, lembrando, vem do verbo pôr, e o que se põe diante da gente é o que a gente chama de texto. Tá? Então a gente está tentando ver o antes que garante cada texto ser dito, né? E considerando que esse texto esteja dizendo algo verdadeiro, corresponde à verdade. A gente tem que ver a verdade anterior ao texto que permite, que autoriza o texto ser dito como foi dito, tá? E a gente vai, como a gente já fez 30 frases, a gente vai para a frase 31. Tá? Se você não viu os vídeos anteriores, volta lá e vê lá. Beleza? Bom, enfim. Frase 31, podemos? A frase 31 diz: aos 116 anos, a italiana Emma Morano, Emma com dois M's, Emma Morano, entrou para o Guinness Book, entrou para o dois S's aqui, Guinness Book, como a pessoa mais velha do mundo. A pessoa mais velha do mundo. Bom, vamos lá. Qual é o raciocínio que a gente pode ter em cima dessa frase, né, para a gente fazer a inferência correta aqui? Bom, só para você se localizar, a gente tem que se localizar em relação a isso aqui. O Guinness Book é o livro dos recordes, né? Então, 116 anos é a idade recorde aí da pessoa mais velha até então. Beleza? Pelo menos até então, atualmente, né? Que foi catalogada aí pelo livro dos recordes, tá? Então, se 116 anos é a idade mais avançada, que é a da italiana aí, dessa senhora chamada Emma Morano, significa o quê? Que houve alguém mais velho do que 116 anos? Não, não houve, né? 116 é o máximo, certo? Então, esse é o básico que você tem que raciocinar. Como é que a gente vai anotar isso? É que não houve até agora pessoa que tenha vivido mais do que 116 anos, tal como a italiana Emma Morano, certo? Que
consta atualmente registrada no Guinness Book ou no livro dos recordes, tanto faz. Tranquilo? Foi? Então é isso que a gente tem que pensar, né? 117 anos não teve, 18, 19, 20, né? O máximo até então catalogado por eles. Eles fazem essa inspeção de tempos em tempos, né? Então, até a data em que esse texto aí foi escrito, que eu não sei qual é, mas já tem um tempinho também, tinha sido essa senhora aí chamada Emma Morano, tá? A pessoa mais velha do mundo até então, que viveu mais tempo. Beleza? Então, essa foi a frase 31, tá? Você vai falar assim, mas é só isso que tem que pensar? De novo, eu vou falar, só isso que tem que pensar. Você não pode pensar coisas que o texto não te fornece, tá? Uma outra coisa aqui que você deveria saber, por exemplo, que é o caso de quem é o Guinness Book, né? Do que ele representa, o que ele faz, o que ele cataloga, né? O que ele junta aí de informações. Ele sempre tenta ver os recordes, é o cara que, sei lá, nada mais tempo, o cara que fica mais tempo debaixo d'água, o cara que aguenta correr a maratona mais longa, né? Ou fica mais tempo correndo, né? Enfim, essas coisas todas. Ele faz essas coisas quase que é o recorde das ações absurdas, né? Além do limite previsto, essas coisas assim, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, depois, próxima frase. Podemos? 32? Próxima frase diz o seguinte: se você está sempre buscando por um novo truque de beleza, por um novo truque de beleza, saiba que a internet é o lugar certo. É o lugar certo. Bom, vamos lá. Aqui tá falando de pessoas que estão atrás de truques de beleza, né, para se embelezarem aí. E no final ele diz: saiba que a internet é o lugar certo. Então, se essa frase é dita para alguém, né, tá pressupondo que a pessoa ainda, né, que está ouvindo a frase ainda não entendeu que a internet é o melhor lugar para buscar truques de beleza. Certo? Tranquilo? Então, esse é o raciocínio que a gente tem que fazer e a gente já fez. Como é que a gente anota isso? Quase que da mesma maneira, né? Vamos só dar uma melhorada, dar uma ajeitada, né? Então tem gente que ainda não percebeu que a internet é o lugar certo para quem busca aprender novos truques de beleza. Tranquilo? Certo? Na paz? Então era isso que a gente tinha que
anotar, porque é isso que o texto permite inferir, é isso que o texto permite pensar. Tranquilo? Agora, se realmente é o melhor lugar, se não é, é aqui o que diz o texto, é a internet, tá? Se o truque de beleza vai funcionar, se não vai funcionar, é outra história, aí não posso pensar isso, tá? Se é tudo fake, se é tudo enrolação, se é tudo enganação, né? Se é tudo realmente da melhor qualidade, não faço a menor ideia. Por que que eu não faço? Não é porque eu não conheço truque de beleza, é porque o texto não me permite pensar além disso, tá? Ele não me dá informações para trabalhar tal raciocínio. Tranquilo? Joia? Então vamos lá para 33? Podemos? 33 diz: nem tudo que funciona na pele de uma pessoa vale para todas as outras. Nem tudo que funciona na pele de uma pessoa vale para todas as outras. Todas as outras pessoas, claro, né? Então vamos lá. Imagina de novo uma situação que é de você estar tendo que ouvir essa frase. Você é a pessoa que lida aí com produtos para pele e acredita que o que vale para uma vale para outras, né? E alguém chega assim: ó, rapaz, presta atenção, nem tudo que vale para sua pele vale para a pele de qualquer um, né? Quando a pessoa te diz isso é porque ela já está percebendo, ou entendendo, ou acreditando que você considera que o produto que serve para a sua pele ou para uma pele serve para qualquer uma, né? Se serve para da fulana, serve para a sua, serve para qualquer uma, né? Seu filho, seu cachorro, seu cunhado, papagaio, periquito. Não, não é assim, né? Então, se há a necessidade de dizer esse texto, essa frase para alguém, é porque esse alguém acha que um produto é um genérico, vale para tudo, para todos, a qualquer hora, a qualquer tempo, né? A qualquer momento, a qualquer ocasião, tá? Então, raciocinamos o que é possível ser raciocinado, né? Então, qual é o raciocínio? É que tem gente que acredita que há produtos para a pele que servem para qualquer pessoa com qualquer tipo de pele. Tá claro isso? Qualquer tipo de pele. Joia? Tranquilo? Foi? Então, isso é o que a gente tem para pensar. Qual é o nome desse produto? Quais são esses produtos? Quem são essas pessoas? Não faço a menor ideia, porque o texto não me permite pensar isso. Tá? E se não me permite, eu não penso. Acabou, fechou a conta. Se o texto me desse mais informações, eu ia ver quais foram as informações que ele deu, e aí eu ia pensar em considerar aqui na inferência. Tá legal? Na inferência que eu poderia vir a fazer sobre o tal texto. Tá? Já aí com mais informações. Tranquilo a 33? Vamos lá para 34? 34 diz: se você acha, se você acha que o abacate
só pode ser usado. Só pode ser usado em preparações doces, isso é, comidas doces, né? Preparações doces. Está na hora de rever seus conceitos. Está na hora de rever seus conceitos. Foi? Notou? Beleza. Então vamos lá. Está falando aqui do abacate sendo usado em comidas doces, né? Em preparações doces, em pratos doces. Tá. E aí ele diz, se você acha que abacate só pode ser usado em preparações doces, está na hora de rever seus conceitos. Não é bem assim. Ele pode ser usado em preparações salgadas. É isso que ele está dizendo, né? É isso que esse está na hora de rever seus conceitos significa, tá? Bom, e aí vamos lá de novo, imagina a situação. Imagina a situação de alguém chegar para um outro alguém e falar essa frase. Por que ela acredita que é útil, verdadeiro, falar essa frase para um outro alguém? É porque o alguém que vai estar escutando acredita que abacate pode ser usado em comidas salgadas? Não, só acredita que pode ser usado, ou só conhece, né, a utilização do abacate em pratos doces. Então aqui, o que acontece é que há quem desconheça que ele pode ser usado em pratos salgados, em preparações salgadas. Então a gente anota isso, né? Existem pessoas, vamos anotar, que desconhecem o fato de que o abacate também pode ser usado em comidas, né, ou pratos salgados. Tranquilo? Foi? Beleza? Então tem gente que desconhece isso, e aí o recado é dado para essas pessoas que desconhecem isso. Acredita que ele só pode ser feito, né, com preparo de uma comida doce, adocicada aí. Joia? Podemos ir para a próxima? Sim? A próxima, 35. 35 diz o seguinte: gostaria de entender mais sobre a alta do dólar. Gostaria de entender mais sobre a alta do dólar. Bom, aqui a pessoa fala de entender mais. Se é entender mais, ela já entende alguma coisa, concorda? Certo? Ela quer saber por que o dólar sobe, né? A hora desce, a hora sobe, a hora sobe, a hora sobe, tá? Então aqui a gente tem que pensar em cima disso, do entender mais, ok? Se ela quer entender mais é porque ela entende já alguma coisa, mas ainda é pouco, tá? Tranquilo? Sim? Então é a
quem ache que não entende o suficiente ou entende pouco o motivo de o dólar subir. Tranquilo? Né? De ele ter uma alta aí, o preço dele subir. Beleza? Você vai falar assim, mas só isso? É, só isso, ué. Frase pequena, não tem muito o que pensar, não. Tá? O que eu não posso pensar é se está subindo porque o governo atualmente está ruim, né? Se está bom, se o presidente é culpado, se o presidente não é culpado, quem é que é culpado, se é a indústria, se é o comércio, né? Se é o mercado internacional, aí eu não sei, né? Mas o que o texto me permite pensar é apenas isso. Tá beleza? Tá? Eu não tenho, nem eu, nem você, ferramentas para pensar além disso, tá? De acordo com o que a frase diz, não temos. Podemos ir para a próxima? Frase 36? Vamos lá, frase 36 diz o seguinte: somos atropelados pela falta de informação, constantemente. Bom, vamos lá. Imagina a situação de você chegar e falar essa frase para alguém. Poxa, cara, nós somos atropelados pela falta de informação constantemente. Você sente necessidade de falar essa frase para alguém, por quê? Porque a pessoa que está do outro lado já sabe disso ou não sabe disso? Ou pensa o contrário? Né? Ou não percebeu isso ainda? No mínimo, qualquer uma das situações. Ou não percebeu ou não sabe, eu penso o contrário. Sim? Então, vamos lá. Em cima do contrário, da percepção do contrário. Então, a gente anota. Há quem não perceba o fato de que o tempo todo, constantemente, o tempo todo, somos levados, né, atropelados ali, significa levados pela falta de informação. Tá maneiro? Sim? Beleza? Bom, essa foi a frase 36. Isso é o que a gente tinha para pensar acerca da frase 36. Não tinha mais outra coisa para a gente poder pensar em cima dela, tá? Falou de a gente ser o tempo todo atropelado por falta de informação, né? Falta informação no nosso dia a dia, a gente vai assim sendo levado, né, na ignorância mesmo, né, junto às nossas ações e por aí vai. Beleza? Tá? Podemos ir para 37? Podemos? Então vamos lá. A inflação ultrapassou a casa dos 10%. Bom, inflação a gente sabe o que é. Se não sabe, eu vou dizer. A inflação é alta de preços, né? Então tem instrumentos aí do governo de pesquisas, de estatística, etc., né, de verificação do como se mantém, como estão os preços das coisas, de frutas, verduras, legumes, né?
de carnes e roupa e carro e tudo mais que a gente possa comprar, e fica checando isso, se está subindo, se está baixando, se está se mantendo, né? Então, quando sobe é chamada inflação, tá? Alta de preço, inflação, enfim. E aqui foi dito que a inflação ultrapassou a casa dos 10%. Imagina você dizendo essa notícia para alguém, né? A inflação ultrapassou a casa dos 10%, hein? É porque ela já tinha chegado a 10%? Não, né? E aqui ultrapassou a casa dos 10, já está acima de 10. Tá claro isso? Então, até então não tinha ultrapassado. E é isso que a gente vai anotar. Até agora, ou até então, não tinha havido, ocorrido uma alta de preços. Vou botar aqui inflação como alta de preços. Alta de preços acima de 10%. Tá claro? Tá? É o que a gente tem que pensar. Agora, quem é o culpado dessa alta de preço? Se foi automóvel, se foi roupas, se foi comida, né? Se foi, enfim, farinha de trigo, não se sabe, né? Combustíveis, né? O texto não permite pensar nada disso. Tá claro? Tá? Então, isso é o que a gente tem que pensar e se limita a isso, tá? De novo, vou lembrar, se você está lendo o texto, tem mais informação, aí você considera as outras, vê o que é possível considerar, o que não é possível considerar, tá? Mas o que a gente tinha para considerar era só essa frase, a inflação ultrapassou a casa dos 10%. Frase 38, vamos lá? Frase 38 diz, Haroldo recebia o aluguel sempre em dia. Então vamos lá. Haroldo recebia o aluguel sempre em dia. Se você chega e fala essa frase para alguém, o Haroldo recebia o aluguel sempre em dia, dá essa notícia, né? Você está dando essa notícia por quê? Porque não houve um momento diferente na vida do Haroldo em que o pagamento viesse a atrasar. O pagamento nunca atrasava. Tá claro isso? O pagamento do aluguel. Certo? Então, tá aí o raciocínio já que você tinha que ter, né? Então, o pagamento do aluguel para o Haroldo nunca atrasava. Era sempre pontual. Nem precisava desse era sempre pontual, né? Se parasse ali não atrasava, nunca atrasava, já era o suficiente. Beleza? Mas você vai falar assim, mas agora começou a atrasar? Talvez sim, provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Mas dá para afirmar isso? Não, preciso de mais informações, né? Que até então era sempre disso, aí tranquilo, né? Deixaram de pagar? Não sei se deixaram de pagar ou se passou a atrasar, né? Às vezes a pessoa continua pagando, mas está pagando atrasado, né? Às vezes, né, a pessoa não está na situação nem de pagar atrasada, tá? Deixou de pagar porque está sem dinheiro, sei lá o que, passou a ser caloteira, né? Alguma coisa aconteceu, né? O que eu posso afirmar do que aconteceu depois? Eu tenho pelo menos essas duas possibilidades. Dá para afirmar uma ou outra? Não, tá? O texto não me garante isso. O texto não me dá ferramentas ali escritas, palavras escritas, para que eu possa
pensar se o cara virou um caloteiro e não paga mais ou se o cara agora está pagando atrasado. Né? E quanto tempo atrasado ele está pagando? Menos ainda. Tá? Beleza, 38? Então, 38 é essa paradinha aí. Vamos lá para 39? 39 é grandinho. Então, bora lá. Frase 39. Os novos valores apareceram após a quebra do sigilo bancário de Luiz Cláudio Lula da Silva. Lula, filho do Lula aí, ó. E ele diz aí depois, ó, filho caçula de Lula e da empresa de 2009 a 2015. Bom, vamos lá. O que a gente tem de informações para considerar e fazer o nosso raciocínio? Está falando de novos valores, valores de dinheiro, né? Porque está falando aí de quebra de sigilo bancário, né? De investigar a conta bancária do filho caçula do Lula, o tal do Luiz Cláudio, certo? Então está falando, esses novos valores apareceram após a quebra do sigilo. Então, antes da quebra do sigilo, né? Antes de invadir, checar lá, segundo, obviamente, uma provável medida judicial, não tinha esses novos valores. Não existiam, não foram contabilizados, não foram vistos esses novos valores. Né? Então apareceram após a quebra do sigilo bancário dele, né? E da empresa dele. E em qual período? Um período aí de 6 anos, é isso? 2009 e 2015. Tá? Então, em cima dessas informações que a gente vai raciocinar, que é antes da quebra do sigilo, a gente começa por aí. Antes da quebra de sigilo bancário do filho caçula do Lula. Não vou repetir o nome dele todo não, tá? Pra gente ganhar aqui tempo e espaço. Do filho caçula de Lula e de sua empresa, não tinham aparecido novos valores entre os anos de 2009
até 2015. Tranquilo? Então, antes da quebra do sigilo do filho caçula e da sua empresa, não tinham sido observados, aparecido lá valores, né, só depois disso. Então, o antes o pré desse texto é que antes não tinha sido observado nada disso, antes da quebra lá da conta do filho do Lula. Tranquilo? Certo? Então, é isso aí que a gente tinha para observar. Podemos ir para 40? Podemos? Vamos lá, 40 diz o seguinte: descubra agora mesmo a forma mais eficiente e rentável de investir em imóveis. De investir em imóveis. Bom, vamos lá, frase 40? Quais são as informações que o texto nos dá? Ele fala assim, descubra agora mesmo. Você está falando para alguém, descubra agora mesmo, porque essa pessoa aí que está ouvindo a frase já tinha descoberto alguma coisa? Não. Não tinha descoberto nada. Né? Sobre a forma mais eficiente e rentável. Né? O que mais eficiente é que funcione. Né? Que é eficaz, que funcione. Rentável, que gera mais dinheiro. Né? Investindo em quê? Imóveis. O que são imóveis? É casa, apartamento, né? Lojas, né? Lojas de rua e por aí vai. Lojas em shopping, tanto faz, tá? Estacionamentos, isso aí é tudo imóvel, tá? Terrenos, tanto faz. Tranquilo? Então vamos lá. Se ele está mandando a pessoa descobrir, é porque a pessoa já descobriu? Não, né? Então, existe quem não tenha descoberto ainda. Então a gente bota aí, ó. Há quem ainda não tenha descoberto como investir em imóveis do modo ou da maneira mais eficiente e mais lucrativa, né? Que gere mais dinheiro, mais rentável. Tranquilo? Lucrativa não, lucrativo. É o modo lucrativo. Beleza? Foi? Então era isso que a gente tinha para pensar acerca da frase 40 aí, do texto 40. Né? Essa era a inferência possível, que tinha gente que ainda não tinha descoberto. Né? Há quem ainda não tenha descoberto, não tivesse descoberto essa maneira de investir de modo mais eficiente e mais lucrativo na hora de investir, na hora de comprar, adquirir um imóvel aí, fosse ele qual fosse, terreno, casa, apartamento, lojas, loja de rua, loja de shopping, não importa, padaria, açougue, qualquer coisa do tipo. Beleza? Tranquilo? Na paz? Então é isso, frase 40 foi e eu também. Fui.